Desde o princípio Deus chama. Chama pessoas, chama povos, chama gerações. Não para uma vida comum, limitada ao previsível, mas para uma existência marcada por propósito, obediência e fé. Ser chamada ao extraordinário não é viver fora da realidade, é enxergar a realidade à luz do céu. O extraordinário de Deus se manifesta na atuação dele através de vidas disponíveis, não apenas em grandes feitos, mas em decisões firmes, passos constantes e corações alinhados à voz do Espírito Santo. Somos chamados ao extraordinário, não por mérito humano, mas pela graça de Deus, para que o nome do Senhor seja revelado em cada detalhe. Fomos chamados ao extraordinário. Por isso, levante-se, adore e viva o extraordinário de Deus. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um culto de celebração e hoje nós estamos aqui próximo deste painel dos amigos que nós queremos batizar, nossos amigos de fé. Lembrando que no próximo sábado, dia 30, nós teremos um grande batismo aqui no Rio de Janeiro, mas em todas as igrejas batistas Atitude na Europa, na África nós teremos batismo também. Vamos compartilhar depois as imagens dos batismos que serão realizados em Angola, em Moçambique, na República Democrática do Congo, e nós queremos louvar a Deus por esse tempo e te convidar, claro, te lembrar que ainda dá tempo para você fazer parte de toda essa história, de você ter a sua vida transformada, receber Jesus e passar pelas águas do batismo. Não esqueça de compartilhar este link e enviar para todos os seus contatos. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Vamos louvar ao nosso Deus? Deus te abençoe. Daqui a pouquinho voltamos. Digam amém. Vamos louvar o Senhor com a esperança de que um dia Ele voltará. Amém? Com palmas. Ele tem um plano para nós e por isso nós estamos alegres. Eu sei que o meu Deus me ama e Ele tem um plano para mim. E esse plano é muito grande, é muito mais do que eu já sonhei. Tenho atitude para conquistar. Olho pra frente e eu não vou parar. Isso é apenas o começo. Isso é apenas o começo. Com alegria! Eu vou saltando e dançando com meu Senhor. Em vez de pranto, baixos de louvor. Eu vou saltando e dançando com meu Senhor. Eu vou celebrar. Cheio de certezas e lutas, ainda existe uma promessa que permanece viva. Cristo vem nos buscar. Em breve Ele vai buscar a sua igreja e o Cordeiro prometido voltará. E sua igreja estará ansiosa por esse dia, aguardando e dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Cante. Cristo vem me buscar e com Ele subirá. O Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Oh, glória e aleluia. Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue desta cruz.
continuar declarando quanto Ele é santo. Erga sua voz essa manhã e vamos cantar juntos. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, vamos, louve ao Senhor. Em meu coração
Vamos lá, com alegria ao Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel, te dá a vitória. Maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel, te dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel, te dá a vitória. Maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel, te dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Os
Deus, nessa manhã lembramos do Teu sacrifício, Senhor, e do Teu amor por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, o meio e fim. Vamos cantar. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Vamos ao nosso momento de intercessão, o momento em que clamamos ao Senhor, em que buscamos com fé a presença de Deus. A Bíblia, ela está recheada de passagens que retratam pessoas que estavam desesperadas, necessitando de um socorro, necessitando de ajuda, e ao recorrer o seu pedido ao Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo perguntou: o que queres que eu te faça? E outras situações que surgiram, como o cego no caminho lá de Jericó, que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E este é o momento do nosso clamor, este é o momento de clamarmos a Deus e crermos que em nome de Jesus Cristo receberemos o milagre. Vamos falar com o Senhor. Apresente agora a sua vida ao nosso Deus. Se você tem uma situação desesperadora, se você tem uma situação que você está necessitando de um apoio, envie uma mensagem para a gente no 21 98 222 0050. Vou repetir, 21 98 222 0050. A gente quer receber o seu pedido de oração e queremos compartilhar com o nosso ministério de intercessão e clamarmos ao Senhor para que a sua vitória seja bem sucedida, que você seja alcançado pelas respostas do Senhor. Pai bendito, clamamos o teu nome, Senhor. Nós sentimos, Pai, agora no nosso coração o desejo de clamar por aqueles que estão agora angustiados, por aqueles, meu Deus, que não estão conseguindo ver uma solução, mas o Senhor é resposta para todas as nossas necessidades. Pai de amor, situações de doenças, pessoas que estão agora no hospital, pessoas que estão agora internadas, estão no CTI. Pai bendito, Tu és o Senhor que pode transformar este cenário e trazer a resposta que tanto esta pessoa, esta família que está clamando necessita. Pai de amor, clamamos a Ti, Senhor, agora por cura, em nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia, Senhor, destas vidas e, Senhor, realiza o Teu milagre. E também te pedimos neste momento que estas pessoas que participaram deste momento, que estão aqui clamando, se elas receberem a vitória, elas possam nos procurar para que nós possamos divulgar, Senhor, o milagre que o Senhor realizou. Pai de amor, já te agradecemos por todas as respostas, porque o sim e o não do Senhor é bênção para as nossas vidas. Te louvamos, meu Senhor. A Tua palavra nos ensina que o que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Então, Pai, nós te clamamos, crendo na resposta, oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir cultuando o nosso Deus. Olá, amados. Esse é um momento crucial para a nossa caminhada e a nossa fidelidade. No momento que eu estava meditando ao Senhor, na palavra, tendo um devocional, eu estava ouvindo um sermão que fez muito sentido para o meu dia a dia e que provavelmente isso pode afetar você. Graças a Deus, lá em casa, o meu dízimo já é descontado em folha e eu louvo o Senhor por isso. Eu brinco que eu não tenho nem a oportunidade de pecar. Mas a minha esposa, ela precisa transferir o dízimo da sua conta. Então, a primeira coisa que nós fazemos quando ela recebe o seu salário, o seu prolabore, é separar o dízimo e devolver. E nessa mensagem, o pastor falava algo muito específico. Que às vezes você é fiel no seu dízimo, só que ao invés de você receber e primeira coisa que você deveria fazer, a sua primeira ação, devolver o dízimo, na verdade você primeiro paga o aluguel, depois paga a conta de luz, depois paga a conta de água, paga a escola do filho, paga isso, paga aquilo e no final, mesmo você deixando separado, você devolve o dízimo. Ou
quem sabe, infelizmente, essa área o Senhor ainda precisa tocar no seu coração. Porque o dízimo se torna o que sobrou e não a primeira parte. Ser fiel no dízimo é não apenas você devolver aquilo que foi estipulado pelo Senhor através da sua palavra, mas ser o seu primeiro ato. Então, lá em casa, nós entendemos que tudo que nós temos foi o Senhor que proporcionou. Nós somos mordomos daquilo que Ele nos confiou. E por isso eu quero te convidar a, nesse momento, você devolver o seu dízimo, fazer a sua oferta. Você já conhece o trabalho que a nossa igreja tem feito. Nós somos a Regional África. Estamos plantando igreja em Luanda. Já plantamos uma no Biê. Damos toda assistência para as igrejas de Moçambique, para as igrejas na República do Congo. Estamos auxiliando missionários no Paquistão. O seu dízimo, a sua fidelidade está chegando em locais que talvez o seu pé e o seu nome não conseguem tocar. Mas o Senhor reconhece o seu papel. O Senhor reconhece o quanto você tem sido fiel e tem sido um colaborador para que a gente possa cumprir esse propósito. Então eu quero te convidar nesse momento, através do PayPal, através do QR Code do Pix, você devolver o seu dízimo e fazer uma oferta específica. Mas acima de tudo, que você participe como a palavra nos ensina, não com um pesar, mas com alegria. Amém? Que Deus te abençoe. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. O nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Tudo passará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor, fiel o teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. O nascer do sol ao
Vamos orar ao Senhor nesse momento? Pai, nós queremos celebrar a oportunidade que o Senhor nos deu de fazer parte do avanço do seu reino e da sua igreja. Nós não somos merecedores de nada e o Senhor nos escolheu para que através das nossas vidas pudéssemos sustentar missionários, a tua obra e o avanço daquilo que o Senhor deseja e quer que aconteça. Nós te louvamos por esse privilégio e ainda assim o Senhor prepara um galardão para nós e ainda assim o Senhor prepara bênçãos para nós. Nós só cumprimos uma ordenança, nós só fomos obedientes à tua voz. Senhor, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor abençoe cada família que está assistindo essa mensagem, essa palavra, esse culto de hoje, que o Senhor toque nos seus corações, que eles possam prosperar em todas as áreas da vida, da saúde, na família, no casamento, nos estudos, nos negócios, também na área financeira, Senhor. Essa é a nossa oração, que o teu recurso possa ser sempre uma provisão para as nossas vidas. E nós te louvamos no nome de Jesus e oramos. Amém. Que Deus te abençoe. A Atitude Global Church está com a responsabilidade de cuidar, de junto com a nossa igreja sede, com a missão Atitude, Pastor Josué, Pastor Robson Seabra e nós aqui na Igreja Digital, com a responsabilidade de cuidar, de administrar todas as etapas para que em setembro estejamos na África, com mais uma caravana Missão África 2026. Você pode fazer parte desta missão. Se você colocar no seu coração, nós vamos colocar o link aqui para que você possa entrar numa comunidade, num grupo de WhatsApp. Lá neste grupo nós vamos dar as instruções, você terá acesso à página que trata de todas as etapas da missão, sobre qual é o valor do investimento, documentação, o que vai acontecer. Você terá todas as informações necessárias para viver uma experiência missionária em continente africano. Não simplesmente ouça esta divulgação e pense assim, isso não é para mim. Se Deus te chama para o campo missionário, tome uma decisão de fé. Deus vai te dar os recursos, porque não é somente a questão do recurso. Muitas pessoas pensam somente no recurso, mas nós precisamos ter saúde, precisamos ter o chamado, precisamos ter fé para acreditar que nesta viagem missionária Deus usará cada um de nós para vivermos experiências inéditas. Você pode imaginar as crianças que você vai orar, as famílias que você vai interceder, as pessoas que conhecerão você lá e se inspirarão a ter o destino da sua vida, a corrigir a rota da vida através da sua vida. Eu creio nisso. Você pode viver uma experiência missionária que vai marcar a sua vida. Não deixe de fazer isso. E você que está aqui também assistindo, acompanhando, mas não vai poder ir, você não pode ir, mas eu posso dizer, você pode ajudar outra pessoa a ir através de uma oferta, patrocinando uma pessoa, enviando uma oferta específica para o povo da África. Assista então agora um pedaço do vídeo da caravana, para que você tenha o prazer de já começar a sonhar no que Deus vai fazer na sua vida neste ano em solo africano. Um chamado que ecoa desde os tempos de Jesus. Um chamado que não é confortável. Ide por todo o mundo. Esse não é apenas um versículo bonito, é uma responsabilidade, é um envio, é um convite a sair do lugar de segurança e participar de algo muito maior do que nós mesmos. A África está nos chamando, não como turistas, mas como servos, como portadores de esperança, como resposta a um clamor que muitas vezes não chega até nós, mas chega até o coração de Deus. O trabalho da Atitude Global Church no continente africano já começou e em setembro novamente estaremos lá presencialmente para levar não apenas recursos, mas cuidado, presença, amor e verdade.
nós iremos para evangelizar, anunciando que Jesus salva, cura e transforma. E iremos para servir através de ações sociais, levando ajuda prática, dignidade e cuidado. Iremos para amar pessoas, ouvir histórias, abraçar dores e semear esperança onde muitos já perderam tudo. Viver missões é ter uma consciência cristã mais madura. Entendemos que o Evangelho não é sobre nós, mas é sobre o reino de Deus e sobre vidas. Não é uma viagem de conforto, é uma jornada de entrega. Talvez você esteja se perguntando, por que eu? Porque Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. E quando você diz sim, você se torna parte de algo extraordinário. Essa viagem vai marcar comunidades, vai tocar famílias, vai gerar frutos eternos, mas também vai marcar a sua história. Porque ninguém volta ao mesmo depois de obedecer a um chamado de Deus. Seja parte dessa caravana, seja a resposta, viva algo maior do que você. Em setembro nós vamos e Deus conta com você. Ore sobre isso e dê o seu passo de fé. Caravana Missão África 2026. A imagem do Deus invisível se fez visível. O Santo entrou nas águas. Não por arrependimento, não por necessidade. Então por quê? Porque até o batismo ele transformou em exemplo. O homem sem pecado escolheu se submeter às águas. Não porque precisava, mas porque existia uma aliança sendo revelada. O batismo nunca foi sobre aparência, nunca foi sobre tradição, nunca foi sobre alguém decidir por você. É entrega, é anúncio, é uma decisão pública de quem escolheu morrer por uma velha vida e viver uma nova com Cristo. Ele entrou nas águas por amor. E você? Vai continuar deixando que decidam por você ou vai escolher viver essa aliança? Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 13 até o verso 23. Diz assim, Colossenses 1:13: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,
quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Em Colossos havia um problema muito grande. Naquela cidade tinha um grupo muito forte chamado gnósticos. Esses homens não diziam que Jesus não existiu. Esses homens não diziam que Jesus não era importante. O problema é que não diziam que Jesus era o Filho de Deus, o próprio Deus, a manifestação na terra do próprio Deus. Quando falavam de Jesus, eles queriam falar de Jesus mais como um pensador, um filósofo, alguém com ideologias. Não queriam falar de Cristo como Deus se fazendo carne, vindo ao mundo, para mostrar para o homem como se vive na terra e para apontar para o homem o caminho de volta para Deus. Aí você fala, nossa, naquela época tinha isso? Ora, hoje não é diferente. Os muçulmanos pregam que Cristo foi um grande profeta, mas não o supremo profeta. O supremo profeta para eles é Muhammad, é Maomé. Os espíritas dizem que Cristo é um espírito de luz, que não precisou mais se reencarnar. Mas eles não dizem que ele é o eterno Deus, o único Salvador, e que as boas obras não salvam, mas quem salva é Jesus pelo sacrifício da cruz. O catolicismo romano fala de Jesus como Filho de Deus, fala que ele é o mediador, mas não diz que ele é o único mediador, porque existe mais um mediador, Maria. Os testemunhos de Jeová dizem que Jesus foi agente da criação, mas não dizem que ele é o eterno Deus. Afinal de contas, quem é Jesus? Quem é Jesus? Às vezes nós não temos a identidade, a identificação, a conexão com Jesus da maneira correta, porque não compreendemos quem ele é. E o apóstolo Paulo manda então um tratado para a igreja de Colossos, dizendo aqui, ó, bota a bola no chão, vamos organizar a casa, vamos entender quem é Jesus, para vocês não ficarem com conversa fiada. E aí ele começa então a dizer quem é Jesus e o que ele fez por nós. E quem é Jesus? Primeiro, em relação à sua natureza. Em relação à sua natureza, Paulo diz que Jesus é o Deus, é a imagem do Deus invisível. No versículo 15, nós vamos ler assim, ó, versículo 15: ele é a imagem do Deus invisível.
O que Paulo está dizendo é: você quer saber como Deus é? Olha para Jesus. Você quer saber como Deus pensa? Olha para Jesus. Você quer entender o amor de Deus? Olha para Jesus. Você quer entender a graça de Deus? Olha para Jesus. Quer entender a justiça de Deus? Olha para Jesus. Quer entender a bondade de Deus? Olha para Jesus. Paulo está dizendo que Jesus representa perfeitamente a Deus e o manifesta aos homens com toda a perfeição. Ele é a imagem do Deus invisível. Imagem, não imitação. Imitação é uma coisa que parece. Imagem é o reflexo do próprio. Jesus é a imagem de Deus. Tudo que Deus é, o é igualmente Jesus. Jesus Cristo é a exegese de Deus. Pastor, que palavra é essa? Exegese é a apuração teológica, é o detalhamento teológico. Quando a gente pega um texto bíblico e faz uma exegese, é uma análise profunda teológica do texto. Jesus é a exegese de Deus. Se você quiser entender quem é Deus, olhe para Jesus. Por isso que Jesus assusta. Porque quando alguém começa a olhar os ensinos de Jesus, a forma que Jesus vivia, as posturas de Jesus, a conclusão é: ele não cabe na mente humana. Está meio frio, hein? Diminui um pouco aí o ar, que o pessoal está. Em nome de Jesus aí. Viu? O Salvador chegou. Fui falar de Jesus, veio a salvação, viu? Então, gente, quem quiser saber quem é Deus, olhe para Jesus. João 1,18 diz que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai e a quem o revelou Jesus. Hebreus 1,3 diz que ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Colossenses 2,9 diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. João 14,9 vai dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. O próprio Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus não é espírito iluminado porqueira nenhuma, nem um profeta. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Diminuir quem Jesus é não reconhecer a sua divindade. Segundo lugar, em relação à criação do mundo, quem Jesus é? O texto diz que ele foi o Criador, que ele é o mantenedor e que a criação aponta para a glória dele. Jesus foi o Criador, é o mantenedor e a criação aponta para a glória dele. Olha o que diz o versículo 15. Diz assim: o primogênito de toda a criação. Quando fala primogênito, a gente pensa primeiro filho, mas nem sempre primogênito é só uma questão de ser o primeiro. A palavra primogênito também é usada, né, prototokos. É comumente usada também para mostrar um significado de proeminência. A palavra primogênito é comumente um título de honra. Ele é a coroa, ele é a grandeza maior. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele é a excelência de tudo que a terra produziu.
que todo mundo que passou por aqui deveria olhar para ele, porque não há nada mais importante sobre a terra do que a figura humana de Deus em Cristo Jesus. No Salmo 89, versículo 27, diz assim: falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Primogênito, mostrando que honra, excelência. Esse texto não significa que Jesus é o primeiro a ser criado, visto que é o Criador de todas as coisas e existe antes de todas as coisas, mas o texto está dizendo que ele é uma referência como cabeça de toda a criação. Ele é o primogênito, ele é a base, ele é o Criador, ele é o que deu vazão a tudo que foi criado. É isso que o texto está dizendo. Cristo recebe a mais alta honra na criação. Jesus é o herdeiro de tudo que foi criado. Jesus tem o direito de possuir e exercer absoluta autoridade sobre a criação. Jesus domina a criação. Quer um exemplo disso? Lembra da tempestade? Que ele estava no mar da Galileia e Jesus falou para o vento o quê? Eu que te criei, baixa a bola, pode parar. E a tempestade para. Ele tem toda a autoridade sobre a natureza. Assustou todo mundo. Quem é esse que até o vento, que até as tempestades lhe obedecem? Quem é este? Lembra da pergunta dos discípulos? Quem é esse? Até a tempestade ele para. Por quê? Ele criou. Ele tem domínio. Ele tem autoridade. Jesus é o primogênito. Ele é a marca mais importante da criação, porque ele foi o Criador. Agora Jesus também é fonte da criação. Versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Jesus é a fonte originadora de tudo que existe no céu e na terra. Tudo foi criado por meio dele, as galáxias, os planetas, as estrelas. Anjo não é mais importante que Jesus. Nenhuma entidade é mais importante que Jesus, nenhum nada é mais importante que Jesus, porque ele é a fonte da criação. Os anjos não têm nenhum poder à parte de Cristo. Todo o poder que está no mundo começa nele. Ele libera o poder, porque ele é o Criador. Quando alguém faz um culto, vou pedir ao anjo Gabriel para vir me ajudar. Meu irmão, Gabriel, Rafael, o que for, está todo mundo a serviço de um, que é Jesus. Você tem que falar com Cristo. Falando ao Pai em nome de Cristo. É por Cristo que você tem acesso a qualquer coisa, porque ele é o Criador de todas as coisas. Mas o versículo 16 vai dizer mais, diz assim: tudo foi criado por meio dele e para ele. Todo o universo tem uma única finalidade: render a Jesus todo louvor e toda a glória. Você olha para a natureza, é bonita, não é bonita? Eu ganhei uma diária num hotel aqui em Santa Teresa, que eu não conhecia Santa Teresa. Eu fui em Santa Teresa deve ter uns 40 anos. Nem sabia como é que estava. Tem violência, né, perto, a gente fica preocupado. Gente, que vista dessa cidade. Que vista. Como que esse rio é bonito. Se tirasse a violência do Rio de Janeiro, meu Deus do céu, ia ter 3 bilhões de turistas por mês aqui. Porque é lindo demais, a nossa cidade é linda demais, não tem nada no mundo igual.
Quando você olha para essa natureza linda, quando você olha o recorte do Corcovado, quando você olha o recorte do Pão de Açúcar, quando você olha a Baía de Guanabara, quando você vê a Floresta da Tijuca, você deveria lembrar de Jesus. Quando você chega na Praia da Barra, ontem eu passei de carro pela lagoa, aí o vento estava batendo na lagoa Rodrigo de Freitas, aí parece que a água está correndo, né? É lindo demais. A gente deveria lembrar de Jesus. O que o texto está dizendo é que Ele é o Criador e tudo aponta para Ele, para o seu poder. Se você começar a compreender o poder de Jesus, isso vai mudar a sua comunicação com Ele. Isso vai mudar a forma como você interage com Ele. Quem está entendendo? Mas o texto diz mais, versículo 17: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Ele é antes de todas as coisas e que tudo só se mantém por Ele. Irmãos, jamais houve um tempo em que Cristo não existisse. Ele é pré-existente, Ele é o alfa e o ômega, diz a Bíblia. Ele é o eterno, Ele é autoexistente, é autossuficiente. Ele não depende da criação, mas a criação depende dEle. E Paulo vai continuar dizendo no versículo: e nele tudo subsiste, ou seja, se não for por Ele, tudo que nós temos no mundo se destrói. Acaba a vida na terra, perde-se as condições de vida na terra. Você sabe que é só a mão de Deus mesmo, só um milagre para a gente poder viver na terra. Se o sol fosse alguns quilômetros mais perto, queimava tudo aqui. Se a lua fosse um pouquinho mais perto, alguns quilômetros mais perto, as enchentes inundariam a terra inteira, todos os dias. Tudo está milimetrado. Ei, não tem acaso. Tudo está milimetrado para que você viva aqui. Conheça a Cristo, ame a Cristo, viva para Cristo, e por isso Ele mantém toda a natureza, para que você se prepare aqui para um encontro eterno, uma vida eterna, porque Deus está formando uma família para viver com Ele a eternidade. Mas em último lugar, quem é Jesus? Em relação à natureza, Ele é o próprio Deus. Em relação à criação, Ele a criou, Ele a mantém e ela aponta para a sua glória. E em relação à salvação, Ele bloqueia a influência do diabo sobre a vida do homem. Olha o versículo 13, o que vai dizer: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Querido, se você se rende a Cristo, Ele te liberta do império das trevas. Pastor, o que é isso que Paulo está dizendo? A palavra libertou significa libertar do perigo. Não poderíamos libertar a nós mesmos da culpa, da penalidade do pecado. Nós somos pecadores, basta acordar para a gente ter inclinação para pecar. E nós não poderíamos pagar o preço disso, mas Jesus, diz o texto, nos libertou do império das trevas. O nosso destino era o inferno, o império das trevas. O nosso destino era viver
junto a Satanás e os seus demônios. Por quê? Porque somos falhos, mentimos, sentimos sentimentos horríveis, pensamos coisas reprováveis, desejamos o mal para os outros ou não. Temos vontade de nos vingar, sim ou não? Ficamos frustrados com a vitória de alguns, sim ou não? Ficamos decepcionados com o próprio Deus, dizendo: como que essa pessoa tem isso e eu, que sou teu servo, não tenho? Como que deu certo para o ímpio e para mim, que sou teu servo, deu errado? Pensamos ou não? Como que aquela mulher, com aquela vida torta, e o filho é tão bom, e eu, na igreja, e meu filho não é tão bom? Como que a filha da fulana, que ela deu um mau exemplo, dormiu com meio mundo, e a filha casou direitinho, a minha filha casou com um vagabundo? Sim ou não? Esses somos nós. Somos pessoas que têm coisas boas? Sim, mas temos coisa ruim também. Temos coisa ruim também. Temos que lutar contra a nossa carne. Paulo diz assim: todo dia eu luto contra a minha carne. Paulo. Um dia encontrei com um dos homens mais santos que eu conheci na terra, pastor Russell Shedd, um santo homem de Deus, um estudioso da Bíblia. Ele lia no grego direto a Bíblia, um profundo explanador bíblico. Não era pregador, era um mestre. Era até pesado ouvir ele, de tanto detalhe, tanto assim. Um dia um pastor perguntou para ele assim: doutor Shedd, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Esse pastor me contou depois: doutor, quando vai ficando mais velho assim, tal, como o senhor, tal, a gente supera esse negócio do desejo carnal, da inclinação da carne. E aí aquele pastor amigo meu perguntou isso para o doutor Shedd. E aí o doutor Shedd, um senhorzinho, falou assim: é até o fim da vida. É até o fim da vida. Quem está entendendo? Gente, nós temos inclinações do mal que temos que lutar. Se você se rende a Cristo, o império das trevas, a esfera em que Satanás exerce sua jurisdição, o campo de ação de Satanás dominando os corações, você está fora disso. Ele não tem mais domínio sobre a tua vida. Pode vir a maior emboscada, pode vir a mulher mais bonita do mundo, mais sedutora do mundo, pode vir a proposta financeira mais rentável do mundo, pode vir uma oportunidade de você realizar a sua vaidade com a maior profundidade. Se você está em Cristo, o império das trevas não te domina. Você tem condição de falar não para a tentação mais poderosa, mais arrumadinha, mais bonita, mais enfeitada da terra. E vou te falar mais: quando Jesus te liberta no império das trevas, as pessoas que querem propor coisa ruim, elas começam a ver que você é liberto, elas não têm nem coragem de te propor as coisas. Ah, pastor, político já te propôs alguma vez te dar um apoio financeiro para poder a igreja apoiar, não sei o que lá. Nem tem coragem. Nem tem coragem. Eu nunca pedi um cargo para quem quer que seja. Na minha história, com
prefeito, governador, presidente da república, nada. Eles sabem quem é quem. Eles sabem quem é quem. Me relaciono, tenho amizade, vamos orar por eles. Nós estamos época de campanha, que nós temos que saber que a política não é do diabo, não. O diabo quer que a gente pense isso, para a gente ficar do fora, e aí os maus votam, e a gente depois tem que suportar as porcarias que eles botam lá. A gente, não, é do diabo, do diabo é esse pensamento. Do diabo é esse pensamento. Agora, relacionamento. Agora, venda de apoio, não. Amizade, sim. Venda, não. Oração, sim. Venda, não. Nós não estamos à venda. Somos o povo de Deus, obedecemos a Deus, não vamos obedecer político nenhum. Quem está entendendo? O pastor Josué, ele é... Não, eu sou pelo melhor. O que tem de melhor? Se o cara é a favor de ideologia de gênero, se o cara é a favor das meninas de 8 anos, 9 anos, vai no banheiro, chega lá, um homem entrar, que se sente mulher, entrar para usar o mesmo banheiro, eu sou contra. Você é a favor? Então os partidos que apoiam isso, eu sou contra. Meu direito, sou cidadão. Você é a favor? A universidade toda pichada, os banheiros tudo estragado, tudo quebrado, e os caras sem estudar, 8, 10 anos na faculdade, fumando maconha. Você é a favor disso? Não sou, não. Você é a favor? Sou a favor de falar o melhor ensino, cobrança, prova, para formar gente boa, para poder mover a sociedade. Sou a favor disso. Você é a favor de droga? Vamos liberar droga. Você é a favor de facilitar para bandido? Você é a favor de quê? Dar sorvete Häagen-Dazs para bandido? Que matam alguém, dá um tiro na cabeça de um filho de uma pessoa? Aí a gente manda sorvetinho para ele. Parabéns, querido. Nós somos direitos humanos. Viemos daqui dar um Häagen-Dazs para você. Sou a favor de quem comete crime ficar onde? Na cadeia. E não ter saidinha. Ficar lá. Uma escolha da pessoa. Mas ele pode se arrepender. Pode. Aceita Jesus. Faz uma igreja lá dentro. Como tem. Simples. Você é a favor de passar pano para corrupto? Você é a favor? Porque ninguém rouba mais 1000, né, amigo? Ninguém rouba mais milhões, né? Milhões é passado. Os roubos agora é de bilhões. Então nós temos como igreja de fazer o quê? Pedir a Deus orientação e votar nas melhores pessoas, para ter menos vagabundo lá. Isso é papel de crente. Isso é papel de cristão. Agora, vender apoio, arrumadinho, me arruma uma vaga lá, bota minha mulher, bota... A igreja não está vendo. A igreja é voz profética. E aí o Rio e o Brasil sabem que essa igreja é voz profética. Dura coisa é ir para o inferno. A Bíblia diz que o inferno é um lugar de trevas, ou seja, de solidão. Você não vê as pessoas. Você ouve os urros e não vê ninguém. A Bíblia diz que o inferno é um lugar de tormento e ranger de dentes. O que quer dizer isso? Sofrimento. Como que é sofrimento? Às vezes a gente está vendo pessoas da nossa família, amigos nossos, colegas de trabalho, indo para o inferno, e a gente acha que aí vai, né? A gente não se dedica a tirar as pessoas do inferno.
Ele está falando: olha, quando você crê em Cristo, você sai do império das trevas. Império das trevas. Tem um rei. Tem um rei lá. Satanás reina. É o domínio, é a jurisdição dele. Mas a Bíblia diz mais. Diz que se você se rende a Cristo, Ele te transporta para o reino de seu Filho amado. Versículo 13: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. No mundo antigo, quando um império obtinha vitória sobre o outro, pegava as pessoas daquele império vencido e levava como escravos para o império vencedor. Aqui não. Aqui Cristo diz que quando a gente crê em Cristo, os vencedores são levados para o império do Senhor. Não são os perdedores que são levados, são os vencedores. Você está no mundo, mas você não é mais do mundo, você está no reino de Deus. É aquela coisa do já e ainda não. Você já está, mas ainda não é completo, porque você está no mundo ainda. Mas você já está debaixo da influência do reino de Deus. Deus nos tirou do reino obscuro, dos ideais falsos, imaginários, para nos introduzir na terra do conhecimento claro, da expectativa realista. Tirou-nos da esfera dos desejos pervertidos para uma vida de coerência. Aqui na igreja está cheio de gente que vivia no pecado, que pegava todo mundo, que enchia a cara, que se drogava, que fazia coisas escusas. Um homem aqui da igreja trabalhava com licitações e fazia coisas erradas. Ele se converteu. Primeira coisa que ele falou para mim: pastor, estou deixando o meu negócio. Falei: mas não dá para trabalhar correto, na área que eu trabalho não dá, então eu vou largar. Ele abriu mão de muito dinheiro. Por quê? Porque ele não quer mais sujar as mãos. Isso é o evangelho, cara. Porque ele agora é do reino da luz. Então a consciência vem. O outro homem aqui da igreja, ele parava no trânsito, cantava a mulher o tempo inteiro, curtia, mandava recado para a mulher em rede social o dia inteiro. Falou: pastor, eu era um promíscuo, um louco. Pastor, eu pensava nisso o dia inteiro, pastor. Jesus me transformou. Eu saí do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Mudou minha mentalidade, pastor. Mudou minha prioridade, pastor. Eu tenho minhas batalhas espirituais ainda. Eu falei: faz parte, irmão. Mas pastor, eu vivo agora em exatidão, em firmeza, em honestidade com a minha mulher, em honestidade com meus filhos, honestidade com a minha casa, honestidade com meu Deus. Em Cristo vemos o que aos nossos olhos mundanos era invisível. Você, quando tem Cristo, você passa a ter a mente de Cristo. Você enxerga o que ninguém está vendo. Você enxerga uma possibilidade de negócio que ninguém está vendo. Você enxerga que uma amizade não vale a pena. Você percebe que uma pessoa é furada, que aquela mesa não vale a pena sentar, e está todo mundo falando: você tem que conhecer o fulano, fulano é maravilhoso. Tu percebe: cara, esse cara ganha dinheiro, tudo. Há um tempo atrás me apresentaram a pessoa: ah, pastor, que esse cara aqui é gente boa, tal, e tal, que é isso, que é aquilo. Meu irmão, veio um cheiro de enxofre. Meu irmão, falei: esse cara não é isso tudo. Sabe quantos cheirinho de enxofre do inferno assim, o cara vive lá? Mas me apresentaram como fosse o rei do mundo. Mas a mente de Cristo, o discernimento de Cristo. Quando você está em Cristo, amigo, você começa a enxergar as coisas, você não cai furado à toa. Você pode cair porque você é humano, você é falho, você não é perfeito. Eu posso me enganar, você pode se enganar, nós não somos perfeitos. Mas, meu amigo,
fica aguçado em você o Espírito Santo e você começa a perceber o que você não imaginava. Quando você está em Cristo, o negócio muda. Eu falei, esse maluco aí não é isso tudo não. Dito e feito. Fiz a minha pesquisa, ChatGPT, meu brother, e o meu é pago, então é melhor ainda a pesquisa. Cara, é uma picareta, meu irmão. Me apresentaram como se fosse a Madre Teresa de Calcutá. Quem está entendendo? O discernimento vem. Você não precisa mais cair nas canoas furadas que você está caindo. Ei, você não precisa mais namorar os vagabundos que você está arrumando. Ei, você não precisa mais deixar o seu coração ser arrancado pelas pessoas com quem você anda. Você agora precisa se aproximar de Cristo, porque Cristo te leva para o reino do seu Filho amado. E a mente de Cristo toma a tua vida. Quem pode dar um glória a Deus? Mas o que mais o texto diz? O texto diz que se você se rende a Cristo, Ele te redime. Versículo 14 diz assim, versículo 14: em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Pastor, o que é redimir? A palavra redimiu significa libertar um prisioneiro ou um escravo pelo pagamento de um resgate. Você é pecador, o salário do pecado é mas Cristo te redimiu, ou seja, a conta foi paga. Dizem que quando Lutero estava num castelo escondido para não ser morto, quando começou o processo da reforma protestante, e ele estava sendo perseguido pela liderança da igreja católica, e Lutero então está escondido, e Satanás ficou em cima dele, e o tentando muito, lembrando de pecados dele. E então diz que Lutero um dia pegou a tinta da caneta, né, que ele estava escrevendo, ele pega aquele negócio de tinta, joga na parede, e aí escorre assim aquela tinta, como se fosse um sangue na parede, e ele fala: fiz sim, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E toda vez que Lutero era açoitado por pensamentos, ele dizia: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa uma vez me disse que não seria feliz no casamento. Eu falei, mas por quê? Eu falei, pastor, é maldição hereditária. Como assim? Meu avô foi infeliz, divorciou. Meu pai foi infeliz, divorciou. E é maldição hereditária. Eu falei, quem te disse que existe maldição hereditária? Todo mundo fala. Eu falei, todo mundo fala, mas fala besteira. Como assim? Você não nasceu amaldiçoado pelo erro do seu pai. Você tem a opção de escolher o seu destino. Você tem influência de gerações. Você conviveu numa família cheia de problema, que família não é muito valorizado, que todo mundo joga fora casamento com facilidade. Está tudo bem. Então você tem influência de gerações, mas não maldição. Não vem no teu DNA um encaminhamento para a tragédia do seu casamento, porque em Cristo nós somos redimidos. Toda a conta do pecado é paga. Toda maldição que veio sobre nós é paga. Toda a influência de gerações que vem sobre nós pode ser vencida, mas nós podemos nos render a ela. Deus está te esclarecendo coisa nessa manhã? Você tem influência de gerações. Você tem influência. Por exemplo, no passado era muito comum, o pai pegava um menino, muito comum para nego doente, maluco,
Pegava o garoto com 15 anos, levava na casa de prostituição e falava: faz ele virar homem aí. Gerava um trauma na cabeça do garoto, desvirtuava a mente de um garoto. Mas no passado era comum, para virar homem. Uma coisa horrível. Primeiro momento sexual do homem era com uma prostituta, experiente, numa vida completamente fora do padrão de Deus. Você acha que fazia o quê? Esse menino, e aí o pai ficava orgulhoso. E aí ele agora, o que o menino queria? Provar para o pai que ele é o bambambam. E ele entrava por aquele caminho. E junto com a prostituição veio o quê? Bebida, vem o quê? Farra, vem o quê? Droga, vem o quê? Maluquice, vem o quê? Guerra, morte. Um dia eu fui chamado, tarde da noite. Fui para frente de uma casa de prostituição, aqui num bairro próximo. Cheguei lá, tinha um corpo na porta da casa de prostituição. Desentendimento lá dentro, por causa de mulher. Desentendimento por causa de mulher que não era de nenhum dos dois. Desentendimento por mulher que não era de nenhum dos dois, que se deitava com todo mundo por dinheiro. E um corpo no chão e uma poça de sangue. É isso que o diabo faz. Esse é o mundo que às vezes você está dentro da igreja e fica: o mundo é legal, acho que vou dar uma curtida. Você foi redimido, os seus pecados foram perdoados. Quando Satanás vier falar contigo: mas você já adulterou, você mentiu, você roubou, você enganou, o que você tem que fazer? É firme mesmo, mas eu fui redimido pelo sangue de Jesus. Vai se catar Satanás, vai por quinto dos infernos. Tá, mas você agora vai querer mancar o puro. Agora você vai querer ser o santo. Não vou querer bancar, já sou. Você acha que você faz aquilo tudo de errado na sua vida e agora fica tudo certo. Amigo, tem as consequências. Se eu maltratei alguém, a pessoa tem raiva de mim, tem consequência. Se eu roubei, estou na cadeia, me converti, continuo preso na cadeia, tem consequência. Se eu fiz alguma coisa errada, minha mulher foi embora, casou com outro, perdi meu casamento, tem consequência. Agora, o peso da acusação de Satanás, esse eu não aceito, porque o Senhor me perdoou. Tem consequências humanas, terrenas, que eu vou ter que lidar, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu em Cristo sou lavado, remido, redimido. Muitas vezes, quando suja uma roupa branca, conforme o produto, a gente lava, esfrega, passa sabão de coco, passa sabão em pó, mas fica uma manchinha. Quando Cristo limpa, não fica mancha nenhuma. Está lavado, está remido. Jesus não vê mancha na tua vida. Uma pessoa traiu seu esposo, 10 anos depois veio me contar da culpa que carregava, da dor que carregava. O marido nem soube e nem acusava, mas Satanás fez o serviço. Durante 10 anos o marido não acusou, mas Satanás acusou. Aquela mulher entrou em depressão. Aquela mulher pensou em tirar a vida. Aquela mulher viveu uma agonia. Por quê?
Porque Satanás trabalha com acusação. Ei, eu não me alegro pelo que você fez de errado. Eu não estou passando pano porque você fez de errado. Mas eu queria te dizer que um arrependimento sincero diante de Cristo tira toda a mancha do lençol branco da tua vida. O Senhor não está preocupado com o que você pisou de bola. O Senhor não está preocupado com o que você fez de errado. O Senhor só quer saber se o teu coração é um coração realmente arrependido. Satanás resiste, mas ele não suporta a convicção de um crente de que ele foi remido pelo sangue de Jesus. Quando Satanás vê que você de verdade creu no poder do Evangelho, creu no poder de Cristo sobre a tua vida, Satanás fala: perdi porque não vou poder trabalhar na acusação. Querido, quem é Cristo, quem é Jesus, quanto à sua natureza, o próprio Filho de Deus na terra. Quer saber quem é Deus? Olha para Ele. Quem é Jesus? Quanto à criação, Ele a criou, Ele a mantém, e ela aponta para a glória dEle. Quem é Jesus? Quanto à salvação, Ele te tira do império das trevas, Ele te leva para o reino do seu Filho amado, Ele te redime, te perdoa os pecados e te convida para uma vida eterna. Esse é Jesus. Não é Espírito iluminado, não é mais um mediador, é o único caminho para Deus. Curva a sua cabeça. Queria perguntar a você que está aqui hoje: você já tem esse Jesus na sua vida? Você já tem comunhão com esse Cristo na sua vida? Você já tem intimidade com esse Jesus na sua vida? Quem é o teu Jesus? Quem é o teu Jesus? É um Jesus forte, poderoso, perdoador, libertador. Tem alguma coisa que ainda te prende? Tem algum medo que ainda te prende? Tem algum pecado que ainda te atormenta? Tem alguma coisa que você ainda tem vergonha, fica se lembrando e sofrendo? Ei, vai para Jesus agora. Vai para Jesus agora. Convida para Ele ser o teu libertador completo, o teu purificador completo. Ei, sai das amarras de Satanás. Só Satanás ganha com a tua agonia. Só Satanás ganha com o teu medo de pecar. Só Satanás ganha com a tua lembrança dos teus erros. Só Satanás ganha com a tua falta de força para viver teus sonhos, porque o pecado, ele inibe os sonhos. Quer começar uma nova caminhada com Jesus? Quer entregar a tua vida a Jesus? Quer se render a Jesus? Quer pedir que o Senhor traga sobre você a consciência plena de quem você é nele, de que Ele está te perdoando realmente, e que você não precisa mais viver as dores, os medos, as lembranças que você vivia, mas que você pode viver uma gloriosa vida nele? Aonde você está, eu quero que você agora repita comigo uma simples oração. Se você quer viver a plenitude da vida em Deus, se você quer esse Jesus sendo o Senhor pleno da tua vida, aonde você está, repete comigo assim, no seu coração, ninguém precisa ouvir. Diga assim, tanto na internet quanto aqui, repita comigo: Santo Deus, como é bom saber quem é Jesus. Como é bom saber do seu poder. Como é bom saber da sua força, da sua capacidade, do seu perdão, do seu prazer em ressignificar as nossas vidas.
mudar as nossas histórias. Ah, Senhor, eu peço que Jesus seja o Senhor da minha vida. Hoje eu começo uma nova história, um novo tempo. Hoje eu começo uma nova visão. Jesus será o Senhor da minha vida. Eu quero isso, me ajuda, Senhor. Faz isso na minha história. Traz de volta o que eu perdi e que preciso ter de volta. Mas abre novos caminhos para o que eu nem vi, porque eu confio no Senhor. É no nome de Jesus que eu oro, me rendendo e pedindo perdão dos meus pecados. Amém. Este culto com certeza marcou a sua vida. Sábado que vem nós teremos o batismo. E ainda dá tempo para você participar deste momento lindo. Envie uma mensagem para a gente no 21 98 222 0050. Nós queremos te direcionar. E eu creio que este é um tempo que o Senhor está marcando para transformar a sua vida. Você que recebeu Jesus no seu coração, também envie uma mensagem para a gente. Nós queremos te direcionar para uma célula. E você que já é membro da Igreja Digital, da Atitude Global Church, faça o seu comentário aqui, dê o seu like e compartilhe esse link com todos os seus contatos. Vamos levar esta semente da palavra de Deus a todas as pessoas e fazer com que o reino de Deus avance. Até domingo que vem, com muita informação sim sobre o batismo. Será um sábado de vitória. Que o Senhor te abençoe. Até domingo que vem. Senhor, nos dá uma semana de grandes vitórias, porque nós sabemos quem é Jesus, o nosso Salvador. Vem conosco para cada batalha, para cada luta, para tudo que nos envolve, em nome de Jesus, amém. Boa semana, vamos louvar. Aleluia. Isso é apenas o começo de uma nova história que o Senhor tem para a nossa vida, amém? Eu sei que o meu Deus me ama.